Olá, mais um capítulo aqui do Dalga Larrondo. E hoje a gente vai tratar aqui do capítulo 13 ao capítulo 15, falando de atenção, orientação, tempo e espaço. Sou Cláudia Sena, sou responsável aqui pelo canal da Lupsi. E se você está chegando agora, veja vários livros que já foram estudados aqui ao longo. Só entrar na nossa página, a Lupsi. E se você já está aqui com a gente, curte, compartilha, comenta, o canal precisa de você. Então, bora lá. O livro em estudo é Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, mas o nosso foco de estudo são as funções básicas cognitivas. E o capítulo 13, a gente fala sobre atenções e suas alterações. O autor traz que a atenção pode ser definida como uma direção dessa consciência, um estado de concentração da atividade mental sobre um determinado objeto ou pessoa, né? A atenção se refere, portanto, a um conjunto de processos psicológicos que torna o ser humano capaz de selecionar, filtrar e organizar as informações em unidades controláveis e significativas. Assim, a atenção é um construto psicológico complexo, que refere a uma variedade de componentes, sendo eles principalmente o início da atividade consciente e focalização, do foco, começo a perceber aquilo, a atenção sustentada no nível de alerta, o vigilante, a atenção seletiva e a inibição de respostas e estímulos irrelevantes, ou seja, tudo que for diferente do que eu estou dando foco. E a capacidade de mudar o foco da atenção, set shifting, ou a atenção alternada. Um exemplo disso é essa exposição, onde eu me concentro nos slides que foram confeccionados, mas eu também estou diante do livro para me balizar se por acaso eu estou o roteiro está bem estruturado, se por acaso está sendo esquecido de alguma coisa, fora o contexto externo também, e fora também o interno, que ainda tem isso. Porém, a atenção me dá foco. Esse foco pode ser em um único objeto ou em alguns objetos. E isso daí causa a atenção alternada que nós vamos ver a seguir. O sistema Reaching Domain Criteria, eu acredito que seja isso, que é o RDoC, que é uma estrutura de pesquisa desenvolvida pela uma empresa NINH, que é National Institute of Mental Health, tá? Nos Estados Unidos, que ela propõe é investigar esses transtornos mentais focando em bases neurobiológicas e comportamentais em vez de apenas sintomas. Olha que interessante. E ele organiza o estudo da saúde mental em domínios funcionais e unidades de análise, visando uma medicina de precisão para a psiquiatria. E aí, o System Rich Domain Criteria, que é o RDoC, ele conceitua a atenção afirmando que ela engloba um conjunto de processos mentais que regulam o acesso de sistemas cognitivos de capacidades limitadas. Tais sistemas incluem a consciência, que é o wireless, que é esse roteador todo, e processos perceptivos, a ação motora. Então, vem gerar uma capacidade limitada dentro de todo esse sistema de wireless, de rede, dessa consciência, mas ele percebe e gera aí a ação motora. E falando da psicologia de atenção, os conceitos da psicologia e da psicopatologia clássica da atenção, ela divide, a atenção em tipos, em forma de direção e amplitude. A natureza da atenção por tipo se divide em duas: a voluntária e a espontânea. A voluntária é quando eu tenho interesse, dar foco em uma determinada coisa, como essa apresentação. Tá? Então, a voluntária, ela exprime a concentração ativa e intencional da consciência sobre um objeto. E a espontânea é aquele tipo que você é capturado de alguma forma. E aí você muda esse interesse momentaneamente. Então, a espontânea é aquele tipo de atenção suscitado pelo interesse momentâneo, incidental, que é aquele momento que é capturado e que desperta este ou aquele outro objeto, tá? Isso ocorre muito quando a gente tá no meio, daqui a pouco toca o celular, aparece uma mensagenzinha. Isso daí é a espontânea. Eu desvio a minha atenção. E a parte de forma da direção. A atenção ela pode ser externa e a atenção pode ser interna. A atenção externa ela é projetada para fora do mundo subjetivo do sujeito, voltada para o mundo exterior ou para o corpo, geralmente da natureza mais sensorial, utilizando órgãos do sentido. E a interna se volta para os processos mentais do próprio indivíduo. É uma atenção mais reflexiva, introspectiva, meditativa.
A atenção externa é tudo aquilo que a gente pode projetar, tangibilizar, seja aquilo que seja do mundo ou seja da gente. E a interna é exatamente voltada para nossa mente, é o que nossos pensamentos, emoções. E na amplitude, ela pode ser focal e ela pode ser dispersa. A atenção focal que se mantém concentrada sobre um campo determinado e relativamente delimitado e restrito da consciência. Então, vamos colocar o exemplo agora. O nosso foco aqui é o estudo da função cognitiva atenção. Eu não estou estudando consciência hoje, eu não estou estudando pensamento hoje, eu não estou estudando memória hoje. Hoje a gente está estudando atenção, tá? E atenção dispersa, que concentra em um campo determinado, espalhando-se de modos menos delimitados. Ou seja, então eu posso estar colocando um estudo, por exemplo, eu estar entendendo as funções cognitivas e como o corpo e mente estão relacionados, né? E posso também colocar a questão de um campo determinado, onde a forma da parte de cozinhar, né? Então eu estou fazendo um banquete e eu tenho diversos pratos que eu tenho que estar ali dominando para que as coisas cheguem a seu tempo e a contento. Que a minha atenção é num prato principal, então eu tenho que focar que o prato principal e a sobremesa principal sejam as coisas mais deliciosas que existem que gerem memória afetiva. Então, isso daí, dentro da amplitude de atenção, eu tenho foco no prato principal, né? E tenho foco na sobremesa principal. E na atenção dispersa, eu faço uma tratativa de como todo o conjunto vai ser servido, vão interagir, é isso, tá? E surge o psiquiatra suíço Eugène Bleuler, que surgiu no início do século XX, trazendo mais um tipo de classificação da atenção. Ele colocou que a atenção ela pode ter qualidades de tenacidade e vigilância. A qualidade da tenacidade é a capacidade de fixar e manter a atenção sobre um estímulo, tema ou campo específico. E a vigilância é a capacidade de mudar o foco da atenção de um objeto para o outro, permitindo a adaptação de novos estímulos. E aí eu confesso que quando eu trouxe isso, quando eu li isso daí no livro, um pouco que me confundiu com os tipos, né, que é voluntária ou espontânea, que também é voluntária, eu exerço aí uma consciência do objeto que eu estou emplacando, e a tenacidade tem a capacidade de fixar e manter sobre um estímulo, tema ou campo, e também me trouxe a amplitude, que é a atenção focal, que mantém concentrada sobre um campo determinado relativamente delimitado, né? Então, da forma que eu consegui diferenciar a tenacidade, é a questão, de fato, de não é ter o foco, mas é conseguir ter esse foco. Então, a tenacidade aí a gente pode transformar a capacidade da firmeza de manter, né? A firmeza de manter esse foco, essa atenção. E a vigilância é a capacidade de mudar esse foco da atenção de um objeto para o outro, permitindo a captação de adaptação a novos estímulos. Você saber que você consegue ir, se adaptar ao novo e voltar ao anterior. Então, essa vigilância, aí entra essa consciência, né? Então, por isso que surge aí uma nova classificação. O autor traz o seguinte no livro: tais qualidades de Bleuler são com frequência antagônicas. Por exemplo, o estado maníaco, o paciente costuma apresentar hipotenacidade. Então, hipotenacidade é redução dessa capacidade de fixar a atenção. E hipervigilância é uma atenção que salta rapidamente de um estímulo para outro. Então, elas são antagônicas aqui. Não é porque você tem uma atenção fixa que você tem que ter a vigilância. Não, elas podem ser antagônicas ou não. Ele dá o caso de estados maníacos, né? O paciente hipotenacidade, ele reduz essa capacidade de fixação, e hipervigilância, ele salta rapidamente de um estímulo para o outro, mapeando tudo que está ao redor, né? E em estados obsessivos, ocorre o oposto. Olha que interessante. A hipertenacidade é essa atenção excessiva e fixa em determinada coisa. Tá obsessivo naquilo. E a hipovigilância é a dificuldade de mudar esse foco. Então, está tão obcecado em determinada coisa que ele não percebe todos os estímulos que estão em sua volta.
E por isso que é a dificuldade de retirar desse foco, dessa hipertenacidade, quebrar essa obsessão. A gente aqui agora vai falar sobre hábito e sensibilidade. Resposta de orientação. Quando o indivíduo ou animal tem um estímulo novo, há um padrão de resposta motora, de reação a isso. Ou do sistema nervoso autônomo, que é a excitação fisiológica, e da atividade elétrica cerebral. Então, isso daí é um turbilhão de coisas que acontecem na nossa mente, no nosso corpo, que indica que o organismo entrou em certo estado de alerta, de prontidão, para captar o estímulo e de responder a ele, né? De tomar uma ação. Se tal estímulo se dá de forma contínua ou repetitiva, ele deixa de desencadear as respostas de orientação. Esse fenômeno é denominado hábito. Por isso que, em diversos transtornos, quando a gente cria hábitos, quando a gente coloca rotinas, a regulação fica mais evidente. Porque a nossa mente já entende que aquilo dali é conhecido. Então, ela não precisa ter esforço para codificar ou decodificar aquilo que a gente vai estar passando ou enfrentando pelos estímulos que estão tendo ao nosso redor, ou internamente. O fenômeno oposto é a sensibilização, que ocorre quando, devido à natureza ou contexto do estímulo, o organismo passa a se exercitar mais e mais com repetição de estímulos, aumentando a prontidão geral dessa resposta. Ou seja, quando é algo que você nunca fez ou que uma prova que vai passar, então aquilo dali, ele vai te gerar respostas, né, no sistema nervoso autônomo, que é uma excitação dessa fisiologia, da atividade elétrica cerebral, e gerar respostas motoras em cima, que geram atitudes. E isso daí pode ser positivas ou negativas, dependendo de como a gente enxerga aquele desafio, tá? Então, esses processos demonstram como a atenção está intimamente ligada à adaptação e à aprendizagem. Ou seja, se é algo novo que eu estou aprendendo, olha só a sensibilização, o fenômeno de sensibilização que eu estou emplacando nesse momento agora com vocês. Regulando como o organismo responde ao ambiente. E a neuropsicologia contemporânea da atenção. O autor coloca que nas últimas décadas a atenção passou a ser estudada de forma mais aprofundada pelas abordagens cognitivas e neuropsicológicas, que subdividem esse processo em diferentes componentes. Capacidade de foco e de atenção, que é atenção concentrada, atenção seletiva, atenção dividida, atenção alternada, o set shifting, atenção sustentada, que é do sustent action, e a seleção de respostas e controles executivos. Agora, é bom enfatizar que não há um consenso absoluto sobre a melhor classificação, mas alguns subtipos são amplamente utilizados e pesquisados. E o autor traz esses daí como os mais utilizados. Então vamos entender isso. A capacidade de foco de atenção, que é a atenção concentrada, ela refere-se à focalização da atenção em um estímulo ou campo delimitado da atenção. Ela não é constante com o passar do tempo, flutuando em funções de fatores, os extrínsecos e os intrínsecos. Os extrínsecos são estímulos para o indivíduo e essas demandas de respostas predominantes. Então, eles alteram essa capacidade de atenção, tá? E os intrínsecos são os fatores energéticos, como estado efetivo, grau de motivação, fatores estruturais, como velocidade, processamento, capacidade de memória. Então, os modelos extrínsecos são elementos desse ambiente e situações alheias à sua vontade que influenciam diretamente nessa capacidade de focar, de manter essa atenção, tá? Ou alternar essa atenção. Impacta no resultado final. E aí tem diversos, né? O ambiente físico de ruído, iluminação, bagunça, né? Os estímulos visuais e sonoros, que vem aí mudança, contraste de cor, fatores organizacionais e sociais, que é exatamente essa carga de trabalho, o prazo que tem que entregar, as pressões que você vivencia, né? Enfim, tudo isso daí influencia no resultado e na atenção que vai ser dada. E a questão dos intrínsecos, ele está muito ligado a características internas, psicológicas, biológicas, né? A emoção que você gera em torno daquilo. Então, a motivação e interesse por algo, ele vai te mobilizar essa atenção, canalizar essa atenção, tá? Como também o seu estado físico, né? A parte da fadiga, o cansaço, isso também vai alterar aí.
E a atenção seletiva? O processo que permite selecionar estímulos relevantes e inibir os irrelevantes. A gente já visto, inclusive, logo no início. Como mesmo com estímulos distratores, né? Ler um livro em um ônibus cheio de ruído, o ruído são os extrínsecos, mas eu tenho uma atenção seletiva. Então, envolve dois sistemas de estímulos. O bottom-up é aquele que vai de baixo para cima, ou seja, aquilo que adentra do nosso corpo para nossa mente, né? A captação automática de estímulos sensoriais notáveis, né? A área parietal posterior, ou seja, eu absorvo e aquilo dali é processado na minha mente. E o top-down, de cima para baixo, é o controle e esforço consciente dessa atenção em direção ao alvo, que pega o córtex pré-frontal, que existe uma habilidade dessa mudança, né? Então, existe uma consciência que eu preciso dar foco a determinada coisa, então eu estou trabalhando com a minha mente, com a parte mais complexa da minha mente, que é exatamente o córtex pré-frontal, para gerar aquele atenção seletiva a determinado objeto. Tá? Isso é uma habilidade. E eu também posso sair, dividir essa atenção, tá? Ou então alternar essa atenção, que nós vamos ver agora, e voltar dando foco seletivo ao que eu estava vendo esse objeto. Tá? Então, isso aí é uma habilidade. Então, ele trabalha o top-down, que é de cima para baixo. Então, eu gero uma consciência, essa atenção, onde todo o meu corpo vai ser voltado para aquela atenção seletiva. E a atenção dividida é a capacidade de processar simultaneamente dois ou mais estímulos ou tarefas concorrentes. Dirigir e ouvir músicas. Então, eu estou utilizando dois sentidos sensoriais, onde eu utilizo a minha atenção no foco e na minha coordenação motora, e utilizo também os ruídos externos, né? Utilizo a questão, muito a visão, né? Muito a questão do tato. Na época a gente passava marcha, hoje em dia não mais, mas a questão dos pés coordenando, tirando ou pisando no freio, né? A questão dos sinais, então ali está tudo ligado, mas além disso, eu tenho um outro sentido mais ligado, que é a audição, ligado na música. Por isso que muitas vezes, dependendo da música que você está escutando e da intensidade dessa música e do volume dessa música, isso pode, de fato, atrapalhar aí a direção. E existe o controle executivo das tarefas, né? A atenção dividida, ela exige o controle executivo das tarefas, que é exatamente esse top-down, olha que eu falei anteriormente. Então, no momento que eu estou dividindo a minha atenção, eu preciso ter mais consciência do que eu estou fazendo. Porque se eu me desligar para a música, eu posso causar um problema sério no trânsito, né? Um acidente. Ou se eu ficar focando totalmente no dirigir, eu perco esse bem-estar da música. Então, como que o meu cérebro, né, como que o meu córtex pré-frontal tem a habilidade de entender e colocar a música dentro do meu contexto de direção? E atenção alternada, o set shifting, que é a habilidade de mudar voluntariamente o foco da atenção de um estímulo para o outro, assistir televisão e interromper para atender uma ligação, depois retornar ao programa. Então, estou parando e estou alternando, estou indo para uma outra direção. Então, a atenção alternada, ela relaciona-se à função executiva, as frontais, que é o córtex orbital frontal, o pré-frontal medial, o círculo anterior, tá? Então, ela está toda ligada aqui em habilidades mais complexas. Eu saio para atender um telefone, faço uma tratativa, depois volto e consigo dar sequência ao filme que eu estava vendo, ou o jornal que eu estava assistindo, a reportagem que eu estava acompanhando. Então, eu estou alternando. Olha a diferença do dividida para o alternada. A seletiva, né, para o alternada. A seletiva é aquela que eu dou foco a uma determinada coisa. A dividida é aquela que eu, simultaneamente, eu estou com tô dando atenção. E a alternada é quando eu olho para um lado ou para o outro. Então, eu vou de um lado ou vou para o outro, tá? E a atenção sustentada? O sustain attention é a capacidade de manter a atenção ao longo do tempo em atividades contínuas e repetitivas. Estudante que acompanha uma aula por horas sem se distrair. Naturalmente, é variável, influenciada por motivação, fadiga e de estímulos distratores. Tá? Então, é muito influenciada. Ela entra muito com a atenção, o foco da atenção. O foco da atenção, que é a atenção
concentrada, quando eu passo algum tempo com aquele foco concentrado, eu saio de concentrado para sustentado. Porque eu estou ali vivenciando. Por exemplo, quando a gente acabar aqui, eu vou sair de uma atenção concentrada para uma atenção sustentada. Porque ao longo do tempo eu desempenhei um foco central no que eu estou entregando. Agora, o que eu gostei também bastante é que a atenção não está só na capacidade de captar. A atenção também está na questão de selecionar a resposta e ter ação em cima disso. Então, muitas vezes a gente só acha que a gente está capturando, mas a gente também tem que entregar. E o sexto ponto que ele coloca, ele classifica, que é a seleção de respostas e controle executivo. A atenção não envolve apenas seleções de estímulos, mas também das respostas e controle dessas. Está ligada às funções executivas, que dependem fortemente do sistema pré-frontal e circuitos subcorticais, processo de ação volutiva, que é o ato da vontade, e permite mudar de uma resposta possível para outra conforme as demandas do ambiente. E relaciona-se à intenção, o objetivo, planejamento e tomada de decisão. Então, é muito perfeito, né, gente? Eu sou apaixonada por estudar. Tenho esse deleite de ser, né? Esse eu, como ele é tão complexo e tão lindo. Então, vimos aí que a neuropsicologia contemporânea da atenção, ela tem uma classificação de capacidade e foco da atenção, atenção seletiva, atenção dividida, atenção alternada, a sustentada e a seleção de resposta e controle executivo. Indo um pouco mais a fundo da neuropsicologia da atenção, a gente vem aqui entender a atenção em funções executivas frontais e a atenção em memória do trabalho. Atenção em funções executivas frontais. As funções executivas processadas nos lobos pré-frontais são habilidades cognitivas que permitem agir e ajustar comportamentos com os objetivos. Inclui planejamento, início da atividade, hipótese, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva, regulação de comportamento, julgamento, uso de feedback, autopercepção. Olha quanta coisa. Por isso que é uma área onde coloca habilidades mais complexas. Dividem-se em funções quentes e funções frias. As funções quentes estão ligadas diretamente a aspectos emocionais e motivacionais. E as frias estão ligadas às atividades cognitivas sem emoção, por exemplo, um cálculo, tá? E a atenção pode ser vista como função básica de apoio às funções executivas ou como parte delas, mas a interação entre elas possui 4 fatores principais. A memória do trabalho, a seleção competitiva entre estímulos, o controle sensorial top-down, que é o córtex pré-frontal para as áreas sensoriais, e os filtros de saliência, que é a seleção dos estímulos mais relevantes. Então, isso tudo é atenção e as funções executivas frontais. Entrando na atenção e memória do trabalho, a memória do trabalho tem um papel central em toda a cognição. Ela atua como um núcleo gerenciador de percepções, pensamentos processados, transformados e manipulados. Ou seja, está lá no meu arquivo. Se sobrepõe às redes frontoparentais e porque precisa de uma central executiva, que é a atenção. A atenção filtra o que entra na memória de trabalho e ajuda a manter os itens ativos. Então, ela organiza ali, né? A velocidade do processamento é crucial, correspondendo ao tempo necessário para realizar as tarefas cognitivas. Então, para entender essa relação entre funções executivas, memória de trabalho e atenção, eu trago aqui um exemplo, que é uma orquestra, onde o maestro do cérebro organizando a atenção para focar nos objetivos e ignorar essas distrações e chegar e entregar essa música, né? Essa informação temporária. Então, as funções executivas, elas atuam aí como gestor, que agem nesse sistema de gerenciamento, que organiza essas ações e comportamentos para esse objetivo, tá? Elas controlam essa atenção, decidindo o que é relevante. Então, o que não é relevante, elas tiram dali. E a memória do trabalho é esse espaço que é um sistema de armazenamento que manipula essas informações naquele momento, permitindo manter o objetivo para realizar essa tarefa. Então, e a atenção ela entra como foco, né? A memória de trabalho precisa da atenção para filtrar
as distrações e manter apenas as informações importantes nesse espaço de trabalho. Tá? Então, a executiva é o gestor, a memória é esse espaço e a atenção é esse foco. E trazendo a atenção, a neuroanatomia e as redes neurais da atenção. A atenção resulta da interação de diversas áreas corticais e subcorticais. As principais estruturas envolvidas é o tronco cerebral, que é o sistema reticular ativador ascendente, que é o SRA. Nós vimos isso em consciência. Esse daqui é mais difícil, que é o locus ceruleus noradrenérgico, que é o LCN. Diencéfalo, que é o tálamo, o telencéfalo, que é o corpo estriado, o córtex parietal posterior direito, o pré-frontal, o círculo anterior, cíngulo anterior, o glóbulo temporal medial. Então, todos esses, eles compõem aí uma estrutura envolvida para que gere atenção. Vamos ver isso daí devagar. O sistema reticular ativador ascendente, o SRAA, ele garante um nível de consciência e vigilância. O LCN, que é o locus ceruleus noradrenérgico, ele regula a alerta-resposta neural. Então, eles estão. Ele garante o nível básico dessa consciência e vigilância. O outro, ele desperta essa alerta e resposta neural. E o tálamo absorve isso como um filtro, permitindo que apenas algumas informações cheguem ao córtex, o córtex. O córtex parental faz a seleção sensorial e de espaço, principalmente a visual. O córtex pré-frontal dorsolateral é essencial para a seleção das respostas de controle executivo. E a estrutura límbica, que pega o hipocampo, amígdalas, elas participam da atenção ao integrar a motivação e a emoção. O sistema reticular ativador, ele vai despertar essa consciência e vigilância, tá? O locus ceruleus noradrenérgico, ele vai despertar esse alerta para que isso daí gere uma resposta neural. E com isso vai canalizar essa demanda para o tálamo, que ele entra aí como núcleo reticular do tálamo, que ele filtra e permite que essa informação, né, ela chegue, uma filtragem no telencéfalo, no córtex pré-frontal e no córtex parietal. Que esses três aqui vão dar atenção seletiva e controle executivo para que aquele objetivo seja executado. E diante disso daqui é envolvido também na estrutura límbica do hipocampo e da amígdalas, que permite aí essa participação da atenção, integrando motivação e emoção. E no caso da psicopatologia, ela tem aí a hipoproxexia, que é a diminuição global da atenção, que gera fadiga, dificuldade de concentração, a aproxexia, que é a abolição total da atenção, a hiperproxexia, que é a atenção exacerbada e obstinada dessa atenção, a distração, que é o mais comum, que é a atenção super concentrada em um objeto, com inibição do restante, e a distraibilidade, que é a atenção instável, facilmente desviada. O valor diagnóstico das alterações da atenção. O distúrbio neuropsiquiátrico e neuropsicológico, eles vêm aí. Alteração da atenção em delírio, encefalopatias metabólicas, AVC, esclerose múltiplas, tumores, no transtorno cognitivo leve, o TCL, lentificação, erros em tarefas rotineiras, dificuldades em atenção dividida, a parte das demências, Alzheimer, demência vascular, frontotemporal, corpo de Levy, demência Parkinson, Huntington, HIV/AIDS. Existe aí um déficit de atenção seletiva, alternada e executiva. A preservação relativa da atenção sustentada em fases iniciais que consegue. A lentificação da velocidade de processamento. A distraibilidade, impulsividade e dificuldades visoespaciais variam conforme o tipo da demência. E os transtornos mentais? Alteração frequentes em TDAH, que é a dificuldade de manter a atenção, impulsividades, desorganização.
associado a disfunções no circuito cíngulo frontal parental, implicadas também a memória de trabalho, a mudança de tarefas e contextos, set shift e atenção alternada, e a capacidade de manter-se na tarefa, essa atenção sustentada, ou seja, muitas das funções executivas frontais. O transtorno do humor, a depressão, entra aí como a diminuição da atenção, hipoproxia, olha o que a gente viu anteriormente. A mania, que é a diminuição da atenção voluntária e aumento da espontânea, com a hipervigilância e a hipotenacidade. O toque, que é a hipertenacidade e a hipervigilância, é a atenção fixa em ideias obsessivas. A esquizofrenia, que ela pega o déficit de atenção seletiva e sustentada, prejudicando o pensamento lógico e a organização. E aí, chegando no capítulo 14, a orientação e suas alterações. A orientação é a capacidade de situar-se em relação a si mesmo e ao ambiente. É o elemento básico da atividade mental e da sobrevivência. É uma função complexa que depende da integração de várias outras funções psíquicas, que é a consciência, a atenção, a memória, a percepção. Olha, é tudo junto e misturado. É um instrumento que permite ao indivíduo saber quem é, onde está, em que momento vive. Classificada em duas esferas fundamentais para o exame clínico: a orientação autopsíquica e a orientação alopsíquica. A orientação autopsíquica é a orientação do indivíduo em relação a si mesmo. Envolve saber o próprio nome, a idade, data de nascimento, profissão, estado civil, filhos, ou seja, a história dele. A alopsíquica é a capacidade de orientar-se em relação ao mundo externo, tempo e espaço, que a gente vai ver, inclusive, daqui a pouquinho. Então, entender esse tempo e espaço, ela se divide aí em orientação espacial e temporal, que a orientação espacial é saber onde está, que é local, distância, topografia, orientação geográfica, capacidade de navegação, é entender ao ir e vir, é o entender direcionar algo, né? A orientação temporal é a percepção do tempo, intervalos temporais, apresentação e processo mental. E aí a gente tem aí hora, o dia da semana, o mês, o ano, o período do dia. Geralmente, a primeira a ser afetada em processos patológicos, apesar de ser adquirida mais tardiamente, que é a autopsíquica e a espacial, tá? E Piaget, o Dalgalarrondo, ele traz que Piaget notou o nível pré-operatório, no nível pré-operatório, que é de 4 a 7 anos, que ainda tem dificuldade em noção do tempo. Coisas mais altas são mais velhas. Então, essa criança de 4 a 7 anos, ela não associa a idade do outro pela uma questão de parentesco, né? Ou seja, a filha de quem, pai de quem, ela associa a idade do outro através de alturas. Então, se por acaso eu sou mais baixa que a minha filha, então a minha filha é mais velha do que eu. Entendeu? Então, a criança tem essa dificuldade ao longo das idades, ou seja, das faixas, dos níveis, que sai do pré-operatório para o operatório, ela vai tendo esse discernimento que, de fato, eu sendo mãe da minha filha, então eu sou mais velha que a minha filha, tá? Interessantíssimo, né? Uma coisa está ligada à outra. E aí, falando sobre a neuropsicologia da orientação, ela não reside em um único ponto do cérebro, mas depende de uma rede complexa. O córtex pré-frontal, que é essencial para a orientação temporal, ele tem essa habilidade mais complexa, sequenciando os eventos. O hipocampo e o lobo temporal medial, que são os fundamentais para a orientação espacial, são os mapas mentais e memórias. E o hemisfério direito, parietal, é crucial para a percepção do espaço e da localização do objeto. E se tiver áreas cerebrais disfuncionais? No caso do córtex parietal posterior, se houver aí uma disfunção, existe um déficit em representar a localização de objetos em relação a si próprio, ao próprio corpo. Isso daí é interessantíssimo que você identifica nos instrumentos, nos testes psicológicos. O córtex occipital temporal ou córtex parihipocampal. A dificuldade em navegação por déficit no reconhecimento da localidade, previamente familiares e conhecidas. Então, não sabe onde está mesmo sendo local, né?
onde mora, onde vive, onde tem essa rotina. O córtex retroplenial, que é o córtex imediatamente atrás do esplênio do corpo caloso, que ia atrás. Embora podendo reconhecer localidades familiares, o paciente é incapaz de codificar e aproveitar informações visoespaciais de tais localidades. Estruturas mediais do lobo temporal. É a desorientação espacial devido à incapacidade de representar localidades do ambiente e caminhos aprendidos recentemente. Existe um quadro que está na página 97 do livro. Eu não vou ler ele todo, mas vou colocar um exemplo de cada um, que ele entra com as áreas cerebrais e diferentes aspectos da orientação temporal, da percepção do tempo e da temporalidade. E aí ele fala cada área e os aspectos da percepção do tempo e processamento da temporalidade em cada área dessa. Por exemplo, os núcleos de base, eles entram com marcadores do tempo, esse timer, esses intervalos temporais, sobretudo os mais longos. Né? O cerebelo, ele entra aí com um estudo que sugere que o cerebelo pode funcionar como um relógio interno. Representação explícita do tempo. O córtex pré-frontal, ele dorso lateral, modula tanto a memória de trabalho quanto a temporalidade que está envolvido na percepção do tempo. Os sistemas motores automáticos e cognitivos frontais e parietais, vem aí a regulação e a mensuração do tempo. A escuta passiva de ritmos recruta regiões motoras do cérebro. Os circuitos corticoestriatais, ela vem aí numa atenção dirigida à temporalidade. O hipocampo, neurônios hipocampais especializados em temporalidade codificam momentos sucessivos em uma sequência de eventos. E a insínula está intimamente envolvida na percepção do próprio corpo, o self corporal, e a percepção do tempo processada pela insínula relaciona-se à mensuração interna subjetiva do tempo, marcada por experiências do próprio corpo. Então, aqui de estar trazendo as áreas do cérebro, é para a gente começar a perceber o cérebro como um todo, como que funciona e quais são as partes que são mais faladas, principais, as características. Mas isso não quer dizer que a gente vai estar conhecendo o cérebro perfeitamente. Isso daí é ao longo do tempo. De tanta gente escutar, de tanta gente ler, de tanta gente buscar sobre algum determinado transtorno, a gente vai associando as partes do cérebro, tá? Psicopatologia das alterações da orientação. A desorientação por rebaixamento do nível da consciência. A mais comum e clinicamente importante. Ocorre quando o alerta do cérebro está falhando. É a obnubilação, delírio. O indivíduo não consegue fixar os estímulos. A orientação amnésica. Perde a orientação porque não consegue fixar informações novas. É a amnésia anterógrada. Ou evocar as antigas. É típica das demências, como o Alzheimer, e da síndrome de Korsakoff. E a síndrome de Korsakoff. O indivíduo perde o fio da meada. O cronológico por falta de registro de memória. A desorientação delirante, estar desperto com a memória funcionando, mas sua orientação é guiada por uma ideia delirante. Por exemplo, os pacientes que acreditam piamente que o hospital é uma prisão política. A desorientação oligofrênica. O sujeito com deficiência intelectual severa não consegue compreender ou processar conceitos abstratos de tempo, como datas distantes ou duração de séculos, ou coordenadas espaciais complexas por falta de desenvolvimento cognitivo. Desorientação por desagregação, comum nas esquizofrenias graves. O pensamento está tão fragmentado, tão desagregado, que o paciente perde a capacidade de sintetizar as informações, onde está ou quem é, resultando em respostas desconexas sobre a sua localidade, sobre a si mesmo. A desorientação por estreitamento da consciência, um estado crepusculares, são as crises epiléticas, os estados desassociativos. O foco da consciência fica tão restrito a um único ponto que ignora o tempo e o espaço ao redor. A desorientação por inibição ou desorientação apática, em depressões muito graves, que entra a melancolia, o paciente não está perdido neurologicamente, mas está tão apático e sem vontade que não faz questão de se orientar ou responder às respostas do examinador, ou buscar
exatamente novos estímulos. Não tem nem essa sensação de busca. A desorientação por falta de estímulos sensoriais, em situações de isolamento extremo, solitária, privação sensorial, ou cegueira, surdez súbitas, sem as âncoras sensoriais do mundo externo, o cérebro vai perdendo a referência de tempo e espaço. Só resgatando, quando eu trouxe aqui a desorientação por rebaixamento do nível de consciência, e quando a gente falou sobre nível de consciência no nosso encontro passado, se você não viu, está gravado, vai lá no Alumpsi e veja, a obnulação, que é o nível dessa consciência, que é a turvação, rebaixamento leve, moderado. Já o topor já é um grau mais acentuado, lembra? E as qualitativas, que também entram aí na forma da consciência, que são os estados crepusculares, que é o estreitamento da consciência, que ele pode realizar atos automáticos, complexo, como caminhar ou agredir, mas não terá memória posterior. Existe essa amnésia lacunar, tá? E o autor aí traz também, para a gente fechar o capítulo da orientação, as práticas do médico, né? Práticas para o médico, que deve avaliar primeiro a orientação temporal, dia, mês, anos, que é mais sensível, e em seguida a espacial, onde nós estamos, que lugar é esse, e por fim a autopsíquica, quem é você, qual a sua idade, e erros no dia do mês são menos graves do que erros no ano. Erros sobre a própria identidade identificam quadros psiquiátricos ou neurológicos muito graves, tá? Então, todo esse estudo de funções cognitivas, eles estão atrelados aí a a neuropsicologia, que entra exatamente essa avaliação psicológica para nesse indivíduo, né? Que nós vimos lá as avaliações, que não são só em testes, mas em observações, em exames, em relatos de familiares, né? Então, a gente vai juntando todos esses dados e você começar a identificar e juntar essas deficiências, esses déficits cognitivos, a gente vai construindo para formar um laudo, né? Um laudo mais preciso, mais assertivo, para que esse paciente tenha uma vida mais digna ou colocando que num tratamento específico ou liberando de qualquer tipo de dúvida sobre o seu estado. O capítulo 15, as vivências do tempo e do espaço e suas alterações. E aqui a gente sai de orientação e entra de fato no tempo e espaço. Olha como as coisas estão interligadas, né? A gente viu consciência, a gente viu a atenção que desperta essa consciência, né? A gente viu a orientação que é esse indivíduo nesse tempo, no espaço e objetivo emplacado. E a gente vem agora tempo e espaço. O tempo e espaço não são apenas dados frios, mas formas como organizamos toda a nossa experiência no mundo. Ele diferencia o tempo cronológico do relógio do tempo vivenciado, que entra aí com o sentimento da passagem do tempo. E trabalhando aí a percepção do tempo e senso de realidade, ela entra aí com a filtragem da realidade, que é o reality filtering, que o neurologista Armin, me desculpa se não for isso, Armin, a pronúncia, Armin Schinder, acho que é isso, Schneider. Armin Schneider descobriu que as lesões do córtex orbital impedem a pessoa de distinguir o que é passado e fantasia do que é o presente, e fantasia o que é presente. Que lesões no córtex orbital frontal impedem as pessoas de distinguir o que é passado, fantasia e fantasia do que é presente real. Mecanismo único. Construir o futuro e reconstruir o passado no cérebro utiliza os mesmos circuitos neurais. Olha que interessante. Então, construir o futuro e reconstruir o passado são os mesmos circuitos neurais. Tempo e identidade. A experiência do tempo é o que dá coerência e continuidade à nossa sensação de quem nós somos, o nosso self. Influência das emoções. A percepção do tempo é subjetiva. Estados afetivos fazem o tempo voar ou parar. O voar é quando você está em estado alerta, de alegre, ou parar quando é aquela dor, aquela espera, aquela ansiedade.
E a cognição e tempo, além do afeto, a atenção e a memória de trabalho e longo prazo, são essenciais para estimarmos a duração dos eventos. Sobre memória, a gente vai ver a senso-percepção, depois a gente vai ver memória, tá? Então, isso tudo vai começar a fundir. E tempo subjetivo versus objetivo. Existe um descompasso natural entre o tempo do relógio cronológico, que é o objetivo, e o tempo interno, que é o vivido subjetivo. Tá? Então, só para você entender o que é percepção de tempo e senso-realidade. Agora, durante muitos anos, durante ao longo do tempo, a questão de tempo e espaço foi muito estudada. E o autor, né, o Paulo Dalgalarrondo, ele traz aí um pouco da cronologia dessa história sobre a busca desse entendimento do tempo e espaço. Ele começa com Aristóteles, quando questionou a natureza do tempo, se ele existe ou não, e sua realização como o movimento e repouso. Para Aristóteles, o tempo é constituído por momentos presentes que sucedem. E Santo Agostinho destacou que a dificuldade de explicar o tempo defendeu que o passado e o futuro têm duração, mas não existência real, enquanto o presente existe, mas não tem duração. Olha que loucura, né? Que loucura, né? Isaac Newton e Leibniz, para ambos, o espaço e o tempo são realidades objetivas e externas ao ser humano, existindo independentemente da nossa percepção. Então, eles correm independente se a gente percebe ou se não percebe. E o Emmanuel o Kant, ele inventou a lógica, ele inverteu a lógica de Newton, afirmando que o espaço e tempo são, sim, categorias subjetivas intrínsecas ao homem. São entidades ocas, que só ganham realidade quando preenchidas pelo conhecimento humano. E Henrik Bergson, ele criticou a tendência de tratar o tempo como se fosse um espaço, extensão. Para ele, a essência do tempo é a duração, um fluxo contínuo, indivisível, com constante mudança. E para os existencialistas, eles rejeitavam a ideia de tempo como objeto exterior. Para eles, o tempo é um elemento constituinte do próprio ser humano, que vem aí corroborar com Kant, tá? Com Kant. Heidegger. E o Martin Heidegger, ele relacionou o tempo à finitude. O homem é um ser para a morte. A temporalidade é definida pela tensão entre a permanência de vida e a transitoriedade inevitável dessa vida, ou seja, a morte. Então, cada um observava o tempo de uma forma, até chegar à neurociência e a gente entender aí a percepção de tempo e sensação de realidade. Tempo, espaço e tempos profanos e sagrados, isso muito envolvidos, inclusive na antropologia e na fenomenologia. Tem vários autores aí que diferenciam, e o Dalgarro ele traz aí o tempo e espaço profanos, é a vivência do cotidiano, é o tempo linear do trabalho, é o espaço comum das tarefas diárias, é homogêneo, é previsível, é rotineiro, é aquele negócio chato, né? Então o chato que muitas vezes acalma, né? E regula, porque já é previsível. Então, ele traz aí os espaços profanos dessa forma. É óbvio que diversos autores dentro da antropologia, da fenomenologia, eles trabalham com outros conceitos, tá? Mas a gente está falando aí de Dalgalarrondo. E aí, o tempo e espaços sagrados são momentos ou locais que rompem essa rotina. Então, tempo sagrado é circular, é recorrente ou mítico, como em rituais onde se revive ou se transporta para um passado, né? Ou se ressurge. O espaço sagrado é o centro do mundo para o indivíduo, é forte, é significativo, é único, é muito real, é um templo, é um local de memória, né? É onde a gente se sente pacificado, protegido, seguro, né? Entra a religiosidade nisso, sim. E aí não tem como não trabalhar religiosidade também nisso aqui. Para alguns é a própria casa, né? Então, é o lar, é onde te ancora, protege. Para outros, é uma basílica, ou uma igreja, ou uma capela, ou até mesmo um local de uma memória, ou um local que te remete uma memória de muito significado.
Dal Galahongo explica que a nossa conexão com a realidade depende da fluidez do tempo. Então, a continuidade temporal, para sentirmos que a realidade é real, precisamos sentir que o passado, o presente e o futuro estão conectados. Então, a gente precisa entender essa cronologia para a gente entender que existe uma continuidade temporal e a gente percebe o tempo. Senão, não é possível. E por isso, de algumas síndromes, a sintonia com o tempo, a sintonia com o mundo. Quando essa percepção falha, como na depressão grave ou na esquizofrenia, o indivíduo sente que o tempo parou ou quebrou. Isso gera uma sensação de desrealização. Se o tempo não flui, o mundo ao redor começa a parecer estranho, artificial, morto. O senso de realidade está, portanto, ancorado nas nossas capacidades de perceber o fluxo temporal. Olha que interessante. Com patologia, em surtos psicóticos ou estados de transe, o paciente pode abandonar o mundo profano e passar a viver inteiramente em tempo sagrado, mítico, onde ele acrescenta estar em uma era bíblica ou local divinizado, perdendo o contato com a realidade comum. Né? Tá muito aí a parte dos esquizofrênicos, né? E para fechar o dia de hoje, as anormalidades da vivência do tempo e do espaço. Então, falando-se tempo, quando se perde essa noção de tempo, a ilusão sobre a duração do tempo, essa deformação acentuada da percepção temporal, ocorre em intoxicações por alucinógenos, psicoestimulantes, fases agudas de psicoses ou sobrecarga excessiva de informações novas, fazendo o tempo parecer veloz, corrido, ou lento ou dilatado. A atomização do tempo caracteriza-se pela perda da conexão entre o passado e o porvir, que é o futuro. Produz uma redução pontiforme ou automatizada da experiência temporal, que torna uma sucessão de pontos presentes desarticulados entre si. É comum na exaltação maníaca com fuga de ideias. A inibição da sensação de fluir do tempo, que é a inibição do devir subjetivo, né, que o que vem aí pela frente, ocorre na perda de sincronismo entre o tempo objetivo, esse tempo cronológico, presente, passado e futuro, e o tempo interno, subjetivo, né, o que eu espero, quem eu estou dentro desse tempo e espaço, né, quem eu sou e quem eu estou dentro desse tempo e espaço. Nas depressões graves, o fluxo cessa. O paciente relata que o tempo encolheu ou paralisou. Ansiosos descreve pressão temporal e pacientes com TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, podem apresentar lentificação em tarefas. As alterações da vivência no tempo na esquizofrenia baseia-se na desarticulação, fragmentação do aspecto natural do tempo. O paciente pode sentir passividade, o tempo controlado como uma instância exterior, ou sofrer desintegração da sensação do tempo e do espaço, que é o fenômeno ligado às alterações das experiências do self. As anormalidades do espaço é o êxtase, perda das fronteiras entre o eu e o mundo exterior. É uma fusão. A mania é o espaço vivido como dilatado e amplo, sem resistências, o eu e invasivo ao espaço alheio. A depressão é o espaço encolhido, contraído, escuro, impenetrável. O quadro paranoide é o espaço interior, é sentido como invadido por aspectos hostis, perigosos do mundo externo. A agorafobia é o espaço exterior, é percebido como sufocante, pesado, aniquilador. E aí, fechando para trazer que a depressão em quadros leves ocorre o realismo depressivo, que é a percepção mais precisa do tempo. Em quadros graves, a passagem do tempo é lenta e vagarosa, como já tinha falado, caracterizada pelo bradipsiquismo, que é a lentidão de todas as atividades mentais. E na mania, a percepção do tempo é rápida ou acelerada, acompanhada de taquipsiquismo geral, que é a aceleração de funções como pensamentos e linguagem e psicomotricidade. Mais 3 capítulos aí de Paulo Dal Galarrondo. Na próxima semana a gente vai estar vendo aqui senso-percepção. É intenso, é um capítulo intenso, mas começa a linkar, a juntar, lembrando que as funções cognitivas elas não são isoladas. Uma está correlacionada à outra.
Veja a primeira vez, veja a segunda vez, e você vai começando a desmistificar, começando a perceber essas correlações. Se gostou, curta, comente, compartilha esse vídeo. O canal Alum Psi depende de você. Um grande beijo e até semana que vem.